Podcast Negócios SC. Olá, está começando mais um episódio especial do podcast Negócios SC, diretamente do Conexão WK. Esse que é o principal evento de tecnologia, gestão e negócios do Vale do Itajaí. Eu sou a Fernanda Miller e agora eu vou bater um papo com o Márcio Tomelin, que é diretor de Produto e Mercado da WK. Seja bem-vindo, Márcio. Obrigado, Fernanda. Que honra estar aqui com você para a gente conversar um pouquinho aí sobre vários assuntos bem interessantes, né? Então, Márcio, 25 anos de empresa você tem, né? Me fala um pouco sobre essa trajetória, resumidamente, claro. E o que te fez chegar à direção de Produto e Mercado? Então, bem resumidamente, né? Primeiro, com muito orgulho, 25 anos, eu costumo dizer que empregado sob o mesmo CNPJ, mas não na mesma empresa, de tantas transformações que nós passamos por essa trajetória toda, né? Eu tive a oportunidade de encontrar empresas diferentes ao longo desse caminho. Eu comecei na WK na área de suporte técnico, atendendo os clientes, esclarecendo dúvidas, e ali eu tive a oportunidade de aprender muito com esses clientes, implantando projetos de ERP, treinando clientes, prestando consultoria para canais também, parceiros, e aí progredindo a carreira por várias áreas de empresa, né? Comercial, vendas, marketing, gestão de canais. E ao longo da minha carreira eu sempre fui uma pessoa que eu considero assim sempre muito inconformada com o status atual das coisas, sabe? Uhum. E aí, à medida que eu ia encontrando oportunidades de melhorias, de alavancagem, eu sempre tive a oportunidade de apresentar projetos, ideias, colocar eles em prática, e isso fez com que a minha progressão dentro da WK fosse evoluindo, chegando até 5 anos atrás, quando eu assumi, então, a diretoria de mercado e produto. Muito legal. Então, falando um pouco mais da WK, né? A empresa tem se posicionado como uma parceira de pequenas e médias empresas, né? Que estratégias que vocês têm utilizado para realmente entregar qualidade para esses clientes, né? E escalar isso? A gente desenvolve sistemas de gestão, né? Os famosos ERPs, que muitas vezes são vistos como sistemas grandes, pesados e restritos a grandes corporações ou médias, por exigirem muito esforço de implantação, muito investimento. A nossa tecnologia e a maneira como a gente estruturou o nosso RP de maneira modular, de maneira escalável, permite uma implantação gradual, né, de um escopo pequeno e sendo ampliado à medida quando as empresas vão crescendo e aumentando as suas necessidades. Então, nesse sentido, a gente consegue atender bem as pequenas e as médias com tecnologias que as grandes usam. E nesse formato, essas empresas conseguem, então, alavancar os seus negócios com o uso das nossas tecnologias. Então, a gente tem premissas de atender o cliente de uma maneira se posicionando, de fato, como um parceiro tecnológico, não como um fornecedor. E isso faz com que a gente tenha o orgulho aí de ter clientes há mais de 30 anos conosco nessa jornada, que muitas vezes começaram pequenininhos e hoje são empresas de grande porte, às vezes faturando até mais de R$ 1 bilhão. Falando em parcerias, vamos falar um pouco mais sobre isso. A WK é uma parceira, uma grande parceira da NSC, inclusive nesse evento aqui. Qual que é a importância disso, né? De parcerias estratégicas para fazer as empresas crescerem e como é que a WK tem utilizado essa estratégia? A gente entende que sozinho ninguém avança no mercado. Não há mais como imaginar que uma empresa atuando de maneira isolada, seja dentro do seu ecossistema ou às vezes até ainda, inclusive, muito mais limitada dentro apenas da sua indústria, vá alcançar crescimento. É muito difícil. Então a gente tem uma abordagem muito forte realmente de olhar para as parcerias com uma tônica de sucesso, de colaboração. E com a NSC não foi diferente, né? Nós temos parceiros tecnológicos que estão acoplados aos nossos produtos, integrados aos nossos produtos, que complementam a nossa solução no contexto de produto mesmo e de solução tecnológica. E temos parceiros para outros projetos, que é o caso da NSC. Né? Esse nosso grande projeto, que é o Conexão WK,
que está no 3º ano, né? E nós temos aí o privilégio, somos muito honrados de, desde a primeira edição, a NSC ter entrado junto conosco, aí, levantando a bandeira do Conexão e fazendo acontecer, né? E o resultado está aí, né? Um evento de muito sucesso, com uma repercussão muito grande em toda a região, já como um evento de maior porte de todo o Vale do Itajaí nessa categoria, e a gente tem certeza que isso tudo vem por meio das parcerias estabelecidas e principalmente com a NSC, que é o nosso principal canal aí de comunicação e de destaque no mercado. E falando então um pouco disso, né, de conexão, de se relacionar com o mercado, você, além da atuação na WK, também atua como mentor de startups, né? Me conta mais um pouquinho dessa tua atuação. Sim, isso é uma oportunidade bastante bacana, né? A gente tem uma relação forte com o ecossistema de startups aqui da região e de fora, por meio de Sebrae, por meio de SC Angels, que é a associação a qual eu faço parte. E ali a gente consegue interagir com esses pequenos empreendedores, né? Que na maioria das vezes ainda são pequenos, e tem a oportunidade de compartilhar o conhecimento que a gente vai agregando ao longo da carreira. Uhum. Então isso é muito positivo, eu gosto muito, né, desse tipo de atividade, porque a gente vê do outro lado aquelas pessoas lá que estão desbravando o mercado, construindo soluções e que eventualmente vão encontrar desafios, os quais a gente já passou e a gente pode contribuir, né, já dando algumas orientações, contribuindo com o desenvolvimento delas. Então isso é bem bacana e é algo que assim que é uma realização pessoal, inclusive, né? De poder, a gente chama de give back, né? De voltar para o mercado aquilo que a gente também colheu dele. Eu aprendi muito também com o mercado, né? Por meio, inclusive, do próprio ecossistema de inovação e de startups aqui da nossa região, do nosso estado, do país. Uhum. É muito legal. E aproveitar, fomentar a região que o teu negócio cresceu também, né? É muito legal ver os empresários fazendo isso, esses movimentos, né, de valorizar a sua região também. Sim, isso é bem legal, né? Blumenau é uma região pujante em tecnologia, né? Tem um ecossistema forte e a gente vê cada vez mais um movimento de colaboração, né, em torno desse ecossistema, com o nosso centro de inovação. Agora aqui em Blumenau surgindo o Distrito de Inovação, é um projeto muito forte, trazido pela Prefeitura de Blumenau e aí abraçado por várias outras partes, pela universidade, pela entidade privada também, né, iniciativa privada, o qual estou envolvido também. E isso é algo que ajuda a fortalecer o desenvolvimento econômico da região e impulsionar ideias inovadoras, né, e sair daqui da nossa região aí grandes empreendimentos de sucesso. Legal. Para terminar, vamos falar um pouquinho de reforma tributária, que vocês têm falado bastante aqui no evento. Eu sei que impacta muito o próprio sistema de vocês, né? Então, como é que a WK tem ajudado os seus clientes, as empresas a se adaptarem e a se prepararem para essa mudança? É bem isso, é se preparar para a mudança, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas olhando para a reforma tributária como algo que está muito à frente. Porque em 2026 ainda vai ser um ano de teste e 2027 então começa a apuração dos novos impostos CBS, né, IBS, IS, enfim. Mas a preparação é necessária começar a partir de já. A reforma tributária, né, a gente fala muito e de fato é uma reforma que não vem apenas trazendo inovações no contexto de novas maneiras de calcular os impostos, né, sendo bem simplório, mas sim ela traz consigo a demanda de uma reforma dos negócios, porque a nova dinâmica tributária que vem aí no Brasil muda completamente o cenário de gestão das empresas, de organização das empresas, né? A partir do momento que a reforma tributária entra para valer, a gente traz com ela algo que é chamado de split payment, talvez não muita gente esteja ainda ambientado com isso. Isso significa que com a entrada do split payment, que é o coração da reforma tributária, podemos dizer assim, as empresas, ao emitirem uma cobrança pela venda do seu produto ou serviço, elas não vão mais receber o valor total que elas cobram, e sim o valor líquido já descontado
em real time lá a parte que cabe ao imposto, né? Então isso visa diminuir sonegação, o que é muito bom, né? E também traz impactos significativos para as empresas, porque o seu fluxo de caixa pode ficar mais apertado, né? Hoje é comum por meio do sistema atual, a apuração de imposto acontece uma vez por mês, então você, entre aspas, trabalha com o dinheiro do governo ao longo de um mês e depois faz o recolhimento. Essa dinâmica muda completamente com a reforma tributária. Então é sobre isso que a gente fala no que diz respeito à preparação. As empresas precisam se preparar com tecnologias, com sistemas integrados que deem condições a ela de fazer uma boa gestão de fluxo de caixa, de compras. Seu processo de compras é amplamente impactado por conta de aproveitamento de créditos que vem com a reforma tributária, e são esses créditos que vão diminuir o impacto de caixa por conta do split payment. Então tem um monte de amarrações que exige das empresas repensar o seu negócio por completo e, junto com isso, ter soluções, ter tecnologias que deem suporte, né, a esse novo modelo de negócio que vem por aí. Com certeza. Muito obrigada, Márcio, pelo bate-papo aqui hoje. Quero deixar esse espaço final, então, para tu deixar teu contato, recados finais. Tua câmera é essa aqui. Legal, eu que agradeço a oportunidade, NSC, pela parceria. Eu sou Márcio Tomelin, para me encontrar nas redes sociais, @mtomelin. E quero dizer a vocês que estão assistindo e que têm o interesse de conhecer as nossas soluções, tanto para se preparar para a reforma tributária, quanto para impulsionar os seus negócios com tecnologias de ponta, com inteligência artificial embarcada, procurem a WK. Será uma satisfação. Obrigada, Márcio. Obrigada a você que acompanhou o episódio até o final. Para conferir outras entrevistas como essa e ficar por dentro de tudo que acontece no mercado de Santa Catarina, acesse negóciossc.com.br. Tchau! Você acompanhou o podcast Negócios SC.